se o amor da sua vida te trocasse por dinheiro? E se você tivesse a chance de se vingar comprando essa pessoa de volta? Essa é a premissa ousada de Senhora, um dos romances mais icônicos de José de Alencar e uma obra-prima da literatura brasileira. Hoje, iremos resumir este livro que nos transporta para a alta sociedade do Rio de Janeiro, em pleno século XIX, onde o casamento era frequentemente um negócio e o dinheiro o verdadeiro protagonista. Para navegar por essa trama de interesses, vamos começar conhecendo as figuras centrais que movem esta história. Aurélia Camargo, a nossa protagonista, é uma das personagens femininas mais poderosas, complexas e fascinantes da literatura brasileira. De origem humilde, no início seu único e verdadeiro capital era a paixão sincera que sentia por Fernando, mas foi abandonada por ele quando ele decidiu se casar com outra por dinheiro. Contudo, após herdar uma fortuna inesperada, ela se transformou em uma das mulheres mais ricas e influentes da corte. Movida pela mágoa da traição, ela se torna fria e calculista e decide usar sua riqueza para comprar Fernando como marido, buscando vingança e reverter a humilhação que sofreu. Ela possui uma extraordinária força de caráter e uma inteligência notável, uma figura transgressora e à frente de seu tempo, que desafia o papel submisso imposto às mulheres no século XIX, tornando-se o símbolo da mulher que usa o poder do dinheiro para subverter as regras de uma sociedade patriarcal. Fernando Seixas, o galã da história, um jovem ambicioso, mas sem recursos financeiros. Seu amor inicial por Aurélia entra em conflito com seu desejo de se tornar rico e ascender socialmente, o que o leva a abandoná-la por um casamento de interesses com uma mulher rica. Ele representa o homem subjugado pelas convenções sociais e ao poder do dinheiro, em uma sociedade que valoriza o status acima dos sentimentos e das relações humanas. Sua jornada é marcada pela humilhação de ser um homem vendido. Senhor Lemos, o tio materno e o tutor de Aurélia. Ele é o intermediário que navega pelo mercado matrimonial do século XIX e a peça-chave que executa a negociação para a compra de Fernando. Adelaide Amaral, a mulher cujo dote de 30 contos de réis motiva a traição inicial de Fernando. Ela não é uma vilã, mas sim a personificação do casamento por interesse. Outros personagens surgirão para compor o cenário da elite carioca, cada um desempenhando um papel fundamental na crítica social que José de Alencar constrói com maestria. Em um golpe de genialidade crítica, Alencar estrutura o livro como uma transação financeira, com capítulos intitulados O Preço, Quitação, Posse e Resgate. Com isso, ele não deixa dúvidas. Estamos prestes a testemunhar não apenas uma história de amor, mas uma autópsia das relações humanas em uma sociedade onde tudo e todos parecem ter um preço. Embora José de Alencar tenha nascido em Messejana, no Ceará, em Senhora, ele nos transporta para a cidade do Rio de Janeiro, a vibrante capital do Império Brasileiro na segunda metade do século XIX. Era um cenário de profundas transformações, onde uma elite burguesa, sustentada por uma economia escravocrata, buscava imitar os costumes e o luxo da Europa. Senhora foi publicado inicialmente como folhetim em 1874 e em formato de livro em 1875. O movimento literário ao qual a obra se filia é o romantismo. No entanto, Senhora também é reconhecida como um romance de transição, pois suas críticas sociais afiadas e a complexa psicologia de seus personagens já antecipam o realismo. A vida social, marcada por bailes e saraus, era um verdadeiro teatro de aparências, onde o casamento não era a união de almas e afetos, e sim uma transação comercial que funcionava como um contrato para unir fortunas. Uma ferramenta que poderia garantir a ascensão social e a manutenção do poder econômico. O dote não era um detalhe, mas o mecanismo central que transformava mulheres em mercadorias e o casamento em um verdadeiro negócio. É neste ambiente que encontramos Aurélia. Aurélia era inicialmente órfã de pai, o que a deixou em uma situação de pobreza com sua mãe, Dona Emília Camargo, e seu irmão, Emílio.
Dona Emília era uma mulher doente e desejava ver a filha casada antes de sua própria morte, para que Aurélia tivesse tanto amparo emocional quanto financeiro. Mas Aurélia via o casamento como algo distante e inalcançável. Para ela, era uma coisa confusa e obscura, porque seu coração ainda não havia desabrochado para o amor. Além disso, ela não tinha certos anseios que as moças de sua idade costumavam ter naquela época. Parte disso porque sua realidade humilde a obrigava a ser prática e ajudar a sustentar financeiramente a família. Ela era responsável por boa parte da renda da casa, incluindo assumir secretamente o trabalho do irmão que envolvia cálculos e operações, além de trabalhos de costura para complementar as finanças, não lhe sobrando tempo para lazer ou outros pensamentos. As súplicas de sua mãe para que ela se casasse se intensificaram quando Emílio morreu. A morte do irmão foi um golpe duro para Aurélia, que sentiu profundamente o pesar de sua partida. Com a perda trágica, Dona Emília sentiu ainda mais a necessidade de ver Aurélia casada, pois caso ela própria falecesse, a filha não teria mais a companhia de Emílio e ficaria completamente sozinha no mundo. O casamento de Aurélia representava a única forma de garantir que sua filha tivesse segurança e amparo em um futuro incerto, especialmente em uma sociedade onde as mulheres dependiam dos homens para o sustento. Diante da crescente necessidade e dos pedidos de sua mãe, Aurélia decide atender à vontade dela. Com isso, ela passou a se expor na janela todas as tardes para atrair pretendentes, mesmo ainda vestida com o pesado luto pelo irmão. Para Aurélia, essa exposição de sua beleza com o objetivo de encontrar um noivo era um suplício, um verdadeiro tormento, mas ela venceu essa repugnância por amor à mãe e pelo pensamento de que a felicidade dela dependia disso. A exposição de Aurélia vira um assunto comentado. É graças à fama de sua inegável beleza que Aurélia vira assunto entre a roda de amigos de Fernando, que tentam convencê-lo a ver com os próprios olhos a formosura dela, em mais uma de suas exposições à janela. Fernando, que inicialmente não tinha interesse em conhecê-la, pois estava mais preocupado com seus galanteios aristocráticos, ao vê-la pela primeira vez, fica completamente rendido à beleza e graça de Aurélia. Ela, por sua vez, que até então não tinha se interessado por homem algum, pela primeira vez, sentia algo diferente ao ver Fernando. Ele deixa uma forte impressão nela, algo que nenhum outro homem havia conseguido. Após alguns dias do segundo encontro, no qual os dois se cumprimentam brevemente, Fernando passou a frequentar a casa de Aurélia todos os dias e, por fim, pediu a mão dela em casamento. Assim, o amor entre Aurélia e Fernando surge de um encontro inicialmente orquestrado pelos amigos dele, mas que rapidamente se transforma em uma paixão mútua que levou ao noivado. Aurélia, em sua ingenuidade e paixão, pensava que ele já deveria ter plena consciência da posse que tomara de sua alma com o primeiro olhar. O amor arrebatador que sentiu por Fernando foi capaz de fazê-la superar a aversão inicial que tinha pelo casamento. Fernando, por outro lado, vivia uma dupla existência na sociedade. Ele era pobre, mas fingia ser um homem rico. Para a corte, Fernando era um lorde, um dos homens mais elegantes e sofisticados, quando na realidade estava afundado em dívidas que se acumulavam a cada dia. Ele gastava muito dinheiro com a aparência para se apresentar bem economicamente, politicamente e socialmente. As roupas e objetos que usava eram as mais caras, e isso facilitava que ele adentrasse em círculos sociais de pessoas verdadeiramente ricas, o que poderia ajudar em suas conexões e impulsionar a ascensão social que ele tanto almejava. Sua mãe e suas duas irmãs faziam sacrifícios para que Fernando pudesse manter essa imagem. Elas trabalhavam arduamente com costura e engomado para complementar a renda da família, enquanto ele usava a maior parte de seu dinheiro para manter a própria aparência. O dilema de Fernando surge de uma profunda contradição entre seus sentimentos genuínos por Aurélia e sua ambição de ascensão social e necessidade financeira, o que o faz enfrentar um conflito interno constante. Ele estava sinceramente apaixonado por Aurélia, mas acreditava que o dinheiro era a única garantia de sua felicidade e de sua família.
Para ele, renunciar a essa vida de luxo e riqueza que desejava era um sacrifício enorme e lamentava a imprudência de se apaixonar por uma moça pobre. Dividido entre a paixão por Aurélia e as comodidades que somente o dinheiro poderia lhe oferecer, Fernando encontra a oportunidade de ascensão social e de se tornar verdadeiramente rico através do casamento com Adelaide Amaral, uma das mais elegantes damas da corte. Adelaide amava o Dr. Torquato Ribeiro e era correspondida por ele. Era um amor mútuo e sincero, porém, o pai de Adelaide, Tavares do Amaral, não aprovava o relacionamento devido à pobreza de Torquato. Para ele, a filha deveria se casar com um homem igualmente rico e prestigiado socialmente. Adelaide representa diretamente a prática do casamento por conveniência e interesse financeiro na sociedade da época. A sua figura simboliza as mulheres que eram vistas como mercadorias ou objetos de troca da época, onde o valor pessoal era muitas vezes determinado pela riqueza que poderiam trazer a um casamento através do dote. O Dr. Torquato representa um contraste com os caçadores de dotes. Ele é descrito como um homem honesto, sinceramente apaixonado pelas qualidades de Adelaide, e não por sua riqueza. Ele simboliza a situação de indivíduos que, apesar de nutrir sentimentos verdadeiros, eram colocados em desvantagem no mercado matrimonial devido à sua pobreza. O pai de Adelaide o rejeitava por ser pobre, ilustrando como a condição financeira era um impedimento para o casamento por amor. E aqui entra em cena um personagem muito importante na trama, o Sr. Lemos, que exercia o papel de um intermediário nesse mercado matrimonial. Lemos facilitava as transações financeiras, articulando e negociando os casamentos arranjados, o que era muito comum na época, atuando como uma espécie de casamenteiro. Lemos insinua ao pai de Adelaide que há mútua correspondência entre ela e Fernando, o que foi visto com bons olhos por ele, que viu nisso a oportunidade de casar Adelaide com um homem que ele achava ser rico e um bom partido para a filha, e a chance de separá-la definitivamente de Torquato. Ele convida Fernando para um jantar e, sem rodeios, lhe oferece a filha em casamento, com um dote de 30 contos de réis, o que era uma fortuna bastante considerável na época, especialmente no contexto dos casamentos arranjados. Aqui o autor faz com que o pai de Adelaide, através de suas ações, encarne o reflexo da hipocrisia da elite carioca da época, que enquanto idealizava o amor romântico, praticava abertamente a mercantilização do casamento. Portanto, Tavares do Amaral é um exemplo direto de como as relações humanas, especialmente o casamento, eram ditadas pelo poder corruptor do dinheiro na sociedade do século XIX. O sonho de riqueza e ascensão social de Fernando finalmente começa a se concretizar. Dominado pela ganância, ele se agarra à oportunidade que lhe é oferecida e aceita a proposta de casamento. Após se comprometer com Amaral, Fernando imediatamente pensou em cortar de uma vez o fio que ainda o prendia a Aurélia, mas não conseguiu de imediato. Ele fez sucessivas visitas à casa de Aurélia, mas não teve a coragem necessária para romper o noivado de uma vez. Aurélia acabou percebendo como ele andava distraído e perplexo, o que a fez questioná-lo gentilmente, desejando saber o motivo de sua mudança repentina. Questionado por ela, Fernando finalmente resolve a crise e rompe o noivado, mas ele não informa explicitamente que se casará com outra. Em vez disso, ele alega que o casamento com ela seria egoísmo da parte dele, pois a condenaria à humilhação da pobreza e não poderia lhe dar a posição alta que ela merecia. Aurélia o confronta diretamente dizendo: "Sejamos francos, o senhor já não me ama, não o culpo e nem me queixo." Mas Fernando balbucia desculpas e se despede definitivamente. No momento do rompimento, Fernando estava entregue à satisfação de haver readquirido o que ele imaginava ser sua liberdade. Essa liberdade refere-se à libertação de seus compromissos e pressões financeiras, pois agora ele poderia se livrar de suas dívidas e, mais do que isso, finalmente viveria cercado do dinheiro e conforto que sempre desejou, em meio às pessoas da elite.
Naquele instante, sua ambição material superou qualquer culpa ou remorso, o que o fez negligenciar a dor e sofrimento de Aurélia. A informação de que Fernando o abandonou por um dote de 30 contos de réis e para se casar com Adelaide chega a Aurélia posteriormente, através de uma carta anônima. É só então que ela descobre a verdadeira razão de ter sido abandonada e a identidade da outra mulher. Para Aurélia, essa traição é mais do que uma desilusão. É a prova de que naquele mundo seu amor havia sido pesado, medido e precificado. Mas a dor da humilhação não a paralisou, pelo contrário, acendeu nela uma chama fria e determinada de vingança. As circunstâncias se tornam ainda mais desafiadoras para Aurélia quando a mãe dela morre. É o período mais difícil da vida de Aurélia, pois a dor pela perda da mãe e do irmão se somou à sua própria desilusão amorosa, tornando o momento ainda mais cruel. O livro mostra o impacto devastador em sua vida com a morte da mãe, não apenas pela perda afetiva, mas também pelas circunstâncias de desamparo e pobreza que a acompanharam, moldando ainda mais sua personalidade e suas futuras ações. É então que o destino interfere de forma espetacular. Aurélia herda de seu avô paterno uma imensa fortuna. O avô, que havia deserdado o pai de Aurélia por ter se casado contra sua vontade, decide, antes de morrer, reconhecer Pedro como seu filho e instituir Aurélia como sua única e universal herdeira legítima, transformando-a da noite para o dia em uma das mulheres mais ricas e cobiçadas do Rio de Janeiro. Aqui, o dinheiro surge como um dos protagonistas da obra, e a força que transforma Aurélia de vítima em estrategista. A riqueza lhe dá as ferramentas para não apenas sobreviver, mas para manipular o sistema que a esmagou. De jovem pobre que vivia à margem da sociedade, agora era proclamada como a rainha dos salões, deusa dos bailes e musa dos poetas. Ela passa a ser cobiçada e disputada por quase todos os homens de sua época, que visavam sua grande fortuna. Agora poderosa, ela inverte os papéis e passa a observar os homens da sociedade com um olhar calculista. Aqui, Aurélia realmente faz jus à fase intitulada de O Preço no livro, quando estima com desdém e sarcasmo o dote que cada um dos interesseiros que a cercavam valeria, avaliando-os como mercadorias. Alguns homens realmente tiveram afeto genuíno por Aurélia, como o próprio Dr. Torquato antes de se apaixonar por Adelaide, e o mais notável deles, Eduardo Abreu, que a respeitava e a amava de verdade. Mas embora Aurélia reconhecesse a sinceridade de ambos, nenhum conseguiu ocupar seu coração como Fernando o fez. Em suma, Aurélia teve muitos pretendentes, especialmente depois de se tornar rica, mas seu maior objetivo naquele momento era outro: usar o dinheiro como uma arma para se vingar de Fernando. Esse dinheiro se torna o meio principal para executar seu plano. Com um poder que ela jamais imaginou possuir, Aurélia decide que, se o mundo trata o amor como mercadoria, ela se tornará a maior negociante de todas. Lemos como o tio legítimo de Aurélia, irmão de sua falecida mãe, entra em ação mais uma vez. Ciente da abastada fortuna da sobrinha, ele se dispõe rapidamente para exercer a função de tutor, mas apesar de sua posição formal, Aurélia o dominava por completo. Ela não seguia o modelo padrão da sociedade da época, deixando evidente sua vontade de ter um tutor que apoiasse suas decisões. O Sr. Lemos era legalmente o tutor de Aurélia, mas seu papel era mais o de um executor de suas ordens. Ele tinha um papel parecido com a Dona Firmina, uma velha parente e viúva que morava com Aurélia. Dona Firmina servia como uma espécie de mãe de encomenda, uma figura essencial para que Aurélia pudesse viver em sua própria casa e participar da sociedade, pois as convenções sociais do século XIX no Brasil não admitiam que uma mulher jovem e solteira tivesse total autonomia para gerenciar sua vida e seus negócios sozinha. Desse modo, os dois serviam como uma fachada, mas a própria Aurélia, com sua inteligência e astúcia, detinha o controle real sobre sua fortuna e decisões. Não perca a parte 2 do resumo. Nela, você vai acompanhar a nossa protagonista, agora poderosa e fria, executando sua vingança contra Fernando e as consequências disso na vida de ambos. Está imperdível e você vai se surpreender. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar a segunda parte que disponibilizaremos em breve. Até o próximo vídeo.